Muitas coisas aconteceram nessa semana, a gente tem muita coisa para falar, mas nem tudo a gente pode estar compartilhando aqui, porque o tempo, né, é curto. Mas, diante de tudo que foi desde o início, quando a gente fica com os olhos e os ouvidos atentos, abertos àquilo que o Senhor quer falar conosco, o Senhor Ele fala a todo tempo. Muitas das vezes é nós que não estamos prontos a ouvir. E nem muitas das vezes pronto a ver o que Ele está fazendo. E quando você está falando, né, que o Senhor começou a falar com ela através do louvor, de que o Senhor Ele tem cuidado de nós. E o Senhor Ele cuida de nós. E tem uma canção que fala que Ele cuida até nos mínimos detalhes. E muitas das vezes esses mínimos detalhes a gente muitas das vezes passa despercebido, porque a gente só se atenta às grandes coisas. E muitas das vezes o Senhor ele quer que a gente perceba até as pequenas coisas. E o Senhor muitas das vezes Ele também fala, não coisas grandiosas, mas Ele fala também coisas pequenas para nós. E muitas das vezes não é nem de uma maneira quando você está orando ou quando você está lendo a Bíblia, mas muitas das vezes quando você está na rua. E como Deus trabalha dessa maneira? Como o Felipe falou, a gente estava passeando, vendo uns animais e de repente a gente entrou num ambiente onde foi vendo, Deus de repente deu um clique nele e falou, nossa, é isso aqui. Então, não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos inícios. Porque nem tudo começa grande. Aliás, nada começa grande. Tudo aquilo que começa grande a gente tem como dizer, né? Tudo que é grande é um monstro. Então os pequenos inícios, os pequenos começos, as pequenas coisas, nós precisamos estar atentos e dar valor a isso. Porque o Senhor Ele dá valor a todas essas coisas. Quer sejam pequenas ou quer sejam grandes. Para Deus tudo é a mesma coisa. Porque para Deus não existe início ou fim. Para Ele todas as coisas são. Todas as coisas existem. Porque Ele está num tempo onde não existe o Cronos. Porque esse nosso tempo é o Cronos. Ele tem um início, ele tem um fim. Existe o dia e a noite. Nós nascemos pequenininho, crescemos, depois morremos. Mas o Senhor Ele está num tempo onde tudo é eterno. Então Ele passeia pela eternidade. Por isso que Ele fala, antes que você nascesse eu te vi. E te dei nome. Então você nasceu nele, você não nasceu do acaso. Tudo estava dentro do projeto do Senhor. Eu até dei um exemplo uma vez, que é a mesma coisa que você assistir um filme. Você assiste o filme, e depois que você o assistir, você sabe tudo o que vai acontecer nele. Então você sabe o protagonista do filme, o que vai acontecer na vida dele ali naquele filme. É um roteiro. E a eternidade em Deus é a mesma coisa. É como se fosse um filme das nossas vidas. Ou de todas as vidas que existem no planeta. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe desde o início o que nós vamos ser e como nós vamos nos desenvolver a nos tornar. Porque tudo na nossa vida se trata disso. Nós nascemos, crescemos e nos tornamos. E em Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos nos tornar mais parecidos com Ele até que nós venhamos a desaparecer e Ele venha a ser visto em nós. É disso que se trata o Evangelho do Reino de Deus. Não se trata apenas de sermos salvos. Salvos é uma pequena parcela de tudo aquilo que é grandioso no Reino de Deus. Como nós dizemos, a salvação é apenas a porta da entrada. Então muitas das vezes a gente vê pessoas falando, porque eu fui lá e ministrei, porque eu fui não sei aonde, preguei, 10 pessoas aceitaram a Jesus. Glória a Deus. É como você dar luz a 10 crianças. E agora? O que você vai fazer agora que essas 10 crianças nasceram? Você precisa cuidar delas. Você precisa nutri-las para que elas venham se desenvolver e crescer. Elas precisam de uma paternidade para cuidar delas. Então, o nascer em Cristo ou a salvação é apenas o início de todas as coisas. É uma vida a ser desenvolvida no Senhor. Então muitas vezes não se trata apenas de conhecer a Bíblia. Não se trata apenas de você vir aqui e falar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse decorada. Mas se trata de quem a escreveu.
mas se trata de que estamos conhecendo quem escreveu para nós uma carta que nos deixou, nós conhecemos o remetente dessa carta, porque nós também nos tornamos uma carta, cartas vivas, não apenas uma carta morta onde foi escrita uma letra. Não, existe vida em nós, a vida de Cristo está em nós e ela precisa ser lida pelas pessoas, amém? Então não despreze os pequenos inícios e nem os pequenos começos. Tudo é difícil no Senhor. Não digo no Senhor, né? Mas tudo é difícil nos pequenos inícios e nos começos. Como o Felipe falou, né? Às vezes a gente... Às vezes não, né? Quando a gente começou esse trabalho, foi muito difícil no início. Porque o investimento é alto. A gente foi passear no shopping e viu o E foi da mesma forma com o Felipe. A gente estava passeando, ela viu gato. Na verdade, ela sempre gostou de animais, sempre gostou de gato, na verdade. E tudo se iniciou através de um gato. Que apareceu um outro, e depois outro, e assim foi. Então, os pequenos começos, muitas das vezes no Senhor, eles são assim. É o inesperado de Deus, é o de repente. Por isso nós precisamos estar atentos ao ouvir e ao ver, porque o Senhor ele está mostrando e Ele está falando. Por isso que eu disse, muitas das vezes é nós que não estamos vendo. Por isso também é necessário que nós venhamos a ter pessoas que nos orientem nessa jornada em Cristo. Pessoas que nos deem a direção, e muitas das vezes como foi com Samuel. Samuel ele foi para uma escola de profetas, ele começou a ouvir o Senhor falar com ele, e ele achava que era um profeta chamando ele. Ele chega no próximo, você me chamou, e falou, não, eu não te chamei. Pode voltar a dormir. Ou seja, o Senhor ele está falando, mas precisa de alguém que o oriente. E pela terceira vez Samuel vai até o profeta e olha, eu estou entendendo que é o Senhor falando com você. Então a próxima vez que você ouvir essa voz, você diz, Senhor, eis-me aqui. Fala o que tu queres, porque o teu servo te ouve. Ou seja, se Samuel não tivesse alguém que o instruísse na sua jornada, ele jamais entenderia que era o Senhor falando com ele. Então nós precisamos de alguém que cuide das nossas vidas, amém? Quer seja na área espiritual, quer seja na área material, quer seja em qualquer área da nossa vida. Precisamos uns dos outros, amém? Então, dentro disso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Como eu estava falando, nesses pequenos inícios e começos, e não só naquilo que a gente se propôs a fazer, de abrir um negócio, ou qualquer outra coisa que a gente venha fazer, ou até mesmo na nossa vida do dia a dia, sempre vão vir sobre as nossas vidas as tempestades, os dias difíceis. Independente da área da nossa vida, sempre vai existir isso. Jesus ele diz que no mundo tereis aflições. E essas aflições, muitas das vezes, elas vêm como veio quando Jesus estava no barco indo com os seus discípulos para o outro lado. Jesus disse, vamos para o outro lado da margem. E eles entraram no barco e foram. No meio do trajeto, houve uma tempestade. E vocês conhecem a palavra. Jesus estava o quê? Dormindo. E os discípulos ficaram apavorados e foram acordar Jesus. Falou, não te incomodes que a gente pereça, a gente vai morrer. E Jesus estava dormindo. E muitas das vezes na nossa vida também é assim, da mesma forma. Nós temos a Cristo, estamos em Cristo, e quando sobrevém a tempestade e começa a balançar a nossa vida, a gente se desespera e fica com medo. E a gente vai então aos pés do Senhor e fala, socorro, eu estou com medo. Mas o Senhor fala, olha, tem de fé. E Ele lança aquela palavra, vento, pare, o mar se acalme, e houve grande bonança. Ou seja, os discípulos confiavam tanto em Jesus, mas ao mesmo tempo temeram. Porque se eles não tivessem confiado em Jesus, eles não o acordariam, porque eles sabiam que Jesus podia fazer algo. Assim como é nas nossas vidas hoje, nós sabemos que Deus pode fazer algo para as nossas vidas. Muitas vezes a gente vai aos pés do Senhor pedir esse socorro. Mas antes de pedir o socorro, nós precisamos entender que o amor de Deus lança fora todo medo. Nós não precisamos temer, porque o Senhor ele está no controle, assim como Jesus estava no controle daquele barco.
quando nós temos essa confiança no Senhor, a gente pode fazer como Jesus, descansar nos seus braços de amor. Ainda que as aflições venham, batam na sua porta, você muitas das vezes dá aquela balançadinha, mas Senhor, eu sei que o Senhor está no controle do barco da minha vida. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer a alegria vai vir. É um tempo. Toda tempestade ela tem um tempo. Ela tem um momento de iniciar, mas ela tem um tempo de terminar. O que nós precisamos é permanecer crendo no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. E que através dele nós vamos ter essa bonança, ainda que haja perdas. Porque também pode haver perdas. Porque isso não está no nosso controle. As perdas elas vão vir sobre as nossas vidas. E aí nós precisamos ter aquilo que nós já falamos. Como nós vamos gerenciar as perdas que nós temos no meio do caminho? Nós estamos num mês onde nós estamos falando que estamos habilitados para semear e colher. E muitas das vezes as nossas sementes, como na parábola do semeador, que saiu a semear, as sementes caíram pelo caminho. Ou seja, foram sementes que caíram involuntariamente. Ele não semeou aquelas sementes. Então as perdas, como eu e você nós tratamos com as perdas? Nós precisamos confiar no Senhor que mesmo que nós tenhamos perdas, nosso coração precisamos gerenciar de uma forma, Senhor, ainda que eu tenha perdido, mas eu lanço isso como uma oferta involuntária. E essa oferta involuntária, ela vai dar o seu fruto a 30, 60 e 100. E como disse, isso depende de como nós gerenciamos isso. Essa perda vai trazer para você o quê? Um sentimento de perda, uma tristeza. Muitas das vezes pessoas até ficam depressivas porque perderam algo. Nós precisamos confiar no Senhor, que mesmo essas sementes que caíram involuntariamente à beira do caminho, elas vão frutificar. Porque querendo ou não, elas são sementes. E toda semente que você semeia, você colhe. Nós já tratamos deste assunto. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Agora, depende de como o nosso coração gerencia isso. Porque a palavra de Deus diz que a terra se assemelha a como o nosso coração está. Então, como que você lança a semente? Como está o seu coração para que essa terra venha fazer com que a semente germine, frutifique e dê fruto? Amém? Então, tudo vai depender de como nós estamos no Senhor. Desde o início de Gênesis, nós já falamos isso, que Caim foi rejeitado e a sua oferta. Não foi a oferta de Caim que foi rejeitada, ele foi rejeitado. Então não se trata daquilo que você traz, mas como eu e você trazemos a oferta ao altar do Senhor. Amém? Independente se ela é algo financeiro ou se é um culto ao Senhor. Independente do que seja. Como nós estamos trazendo aquilo que estamos ofertando ao Senhor. Amém? Então, continuando essa palavra de habilitados para semear e colher, e como nós falamos, né? Nós temos a Yumi hoje que veio, né? Suscitar e talvez essa palavra de semear e colher, muitas vezes a gente atrela apenas as coisas financeiras, mas o semear e colher, como eu disse, tudo aquilo que o homem semear, ceifará. Então não se trata apenas de situações financeiras, não se trata apenas de um assunto financeiro, mas nós estamos habilitados pelo Senhor a semear tudo, qualquer coisa. Nós fomos ministrados ontem. Como você está vendo as situações que estão diante de você? Ainda que sejam situações difíceis, como você está vendo isso? Você está vendo com os seus olhos ou você está vendo como o Senhor vê? Porque o Senhor, Ele olha para a terra e Ele não vê desolação, Ele não vê ossos secos, como o texto do Vale dos Ossos Secos. Ele vê um exército. Muitas das vezes a gente pode olhar para os olhos para o vale de ossos secos e ver apenas um monte de osso embrulhado, um monte de pessoas que morreram. Mas o Senhor, Ele está vendo um exército. É assim que o Senhor olha para as nossas vidas. E muitas das vezes a gente se sente pequeno, incapaz de fazer qualquer coisa, porque muitas das vezes as pessoas vêm com palavras que nos entristecem, que nos põem para baixo. Mas como o Senhor te vê? Como o Senhor me vê?
Quantas vezes eu me senti inapropriado para ministrar a palavra do Senhor? Quantas vezes eu não me comparei com outras pessoas e falava, meu Deus, como eu queria ser com essa pessoa? Que tem uma desenvoltura, tem uma facilidade para falar, para pregar, para ministrar, ou uma habilidade para poder fazer algo lá fora, quer seja do Senhor ou qualquer outra habilidade que ela tenha. E às vezes a gente se sente pequeno diante dessas pessoas. Mas o Senhor, Ele tem algo específico para você. Porque nós nascemos dEle. Todos nós temos um propósito nele. O que falta é nós encontrarmos a nossa identidade nele. E quando nós sabemos quem nós somos nele, não importa se o outro é melhor que você ou não. Você apenas faz o que você nasceu para ser feito. Você faz aquilo que você nasceu para fazer. Assim como uma semente de laranja. Se você semear essa semente de laranja, ela vai dar fruta, ela vai dar uma laranja, ela não vai dar uma maçã, porque a sua natureza é laranja. Assim somos cada um de nós aqui. Cada um nasceu com um propósito eterno do Senhor. Não se sinta pequeno diante de outras pessoas, porque você é grande diante do Senhor. Todos nós somos grandes diante do Senhor. Senão Ele não teria confiado o seu Filho para vir nos resgatar. Senão Ele não teria nos confiado a sua palavra para ministrar as pessoas. Não importa se você alcança uma pessoa, se você alcança 1 milhão de pessoas. O Senhor, Ele não contabiliza números. O Senhor, Ele contabiliza o propósito que Ele deu para você cumprir. Por isso, quando na parábola dos talentos, Ele fala que entregou 2, 3 e 5. E essas pessoas, o que elas fizeram com esses talentos? Uns multiplicaram e o outro escondeu, porque ele temeu ao Senhor. Então, não se trata de você esconder aquilo que Deus te deu, mas se trata de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, porque um multiplicou e deu 10, o outro acrescentou 1 só. E o outro só escondeu, porque ficou com medo, até de perder. Mas não se trata de quanto você vai multiplicar. Se trata daquilo que você vai fazer com o que Deus te deu. Não importa se você vai multiplicar vezes 2 ou vezes 3. Mas se importa de você desenvolver aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Então, quando nós recebemos o Senhor, nós precisamos fazer aquilo que nos foi incumbido a ser feito. Não importa se o outro faz mais ou se faz menos. O que importa é que você faz a sua parte. Porque nós somos o corpo de Cristo. Não importa se o meu dedão consegue fazer algumas coisas. O que importa é que a mão toda faz ela em conjunto. Assim somos eu e você no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Não importa se é pequeno ou se é grande, porque o Senhor, Ele não vê número, Ele não vê tamanho. Ele vê propósito. Amém? Então, diante disso, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 8 e vamos ler. Amém? Hoje a gente vai explorar o princípio atemporal da semeadura e colheita no Antigo Pacto, que é uma aliança que trouxe importantes lições espirituais para todos nós. E a gente vai entender um pouco o que era você semear e colher no Antigo Pacto e o que é você semear e colher no Novo Pacto, na nova aliança, amém? Então hoje vamos entender como somos habilitados para semear e colher no Novo Pacto também. Então, Hebreus 8,6 diz assim: agora com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em promessas superiores. Aqui, Hebreus está falando que a nova aliança, ela é superior à aliança antiga, ou ao velho pacto. E que Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança. Então, Deus, ele fez vários pactos. E o último pacto que foi feito, a palavra nos diz que viria um novo pacto. E que esse novo pacto, ele seria superior ao antigo. E Hebreus está falando justamente disso. Ele seria superior em todas as outras, comparando, né? Então, por exemplo, na antiga aliança,
se precisava todo ano sacrificar um cordeiro. Mas aí na nova aliança, só precisou sacrificar apenas um cordeiro. E depois nunca mais precisou ser feito isso. Então essa é apenas uma diferença que eu estou dando para vocês hoje, do que era a velha aliança e do que é a nova aliança. Na velha aliança, todo ano você precisava sacrificar um cordeiro. Mas na nova aliança, nós sabemos que Jesus ele era o cordeiro perfeito. E por esse sacrifício, nunca mais precisou ser feito outro sacrifício. Ele é eterno. Não existe outra aliança. Essa é a aliança estabelecida por Deus. Ponto. Então é uma aliança superior. Não só na questão de sacrifício, mas em todas as vezes. Estou dando apenas um exemplo, amém? Então, Gênesis 8:22 diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Desde o início da criação, Deus estabeleceu o ciclo da semeadura e colheita como parte intrínseca da vida na terra. É um princípio que permaneceu inalterado ao longo das eras. Como dito, independente de quem seja, aquele que semear, irá colher. Em Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O antigo pacto, conhecido também como antiga aliança, era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Eles foram chamados a obedecer à voz de Deus e guardar a sua aliança. E só então ao cumprir aquilo que lhes for imposto, então teria o cumprimento da promessa. Ou seja, façam a sua parte, que eu faço a minha. Pois para que eu cumpra o prometido, necessário é vocês também cumprirem a vossa parte. Por isso, no novo pacto, nada mais se trata do povo de Israel. Eles eram a sombra do povo que seria escolhido, que seria eleito, sacerdócio real e nação santa. Quantos entenderam isso aqui? Deus ele escolheu o povo de Israel para ser a nação dele. Só que na antiga aliança, ele usava de leis e mandamentos. Ele falou, olha, vocês vão colher, vocês vão semear e colher, mas para que vocês semeiem e colham depois, para que eu os prospere, eu vou precisar que vocês cumpram algumas leis e algumas regras, porque se vocês não fizerem, vocês não vão ter. Vocês não vão ser abençoados. Essa era a tônica. Então, intrinsecamente ligado a semear e colher, você tinha que obedecer. Se você não obedecesse, você não colhia, ponto final. Só que a palavra de Deus diz, acho que em Hebreus, que as coisas do velho pacto ou da velha aliança eram sombra e figuras da nova aliança. Ou seja, Israel era o povo escolhido de Deus, que era uma sombra e figura, e hoje, na nova aliança, no novo pacto, a nova Israel, ou o povo escolhido de Deus, somos eu e você. Ou seja, Israel ele cumpriu um papel específico na antiga aliança, mas na nova aliança é o povo de Deus que cumpre uma outra função, um outro papel. Amém? Então somos eu e você hoje, o Israel de Deus, o povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. Amém? Então hoje o Israel de Deus é todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor. Ou seja, hoje Deus tem uma nação de filhos. Hoje muitos teólogos vão dizer que Israel tem um papel a cumprir e que ele é o relógio de Deus para que ele venha, para que Jesus retorne, né? Porém, na escatologia apostólica entendemos de outra maneira. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo o livro Escatologia Apostólica, né? Tem um livro que é do pastor Henrique Schmidt. Ele fala um pouco acerca disso, né? Abre em Levítico 26, do versículo 3 ao 4. Aqui a gente vai entender um pouco mais do que era você colher, semear e colher na antiga aliança. Levítico 26, do 3 ao 4 diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita,
e a árvore do campo dará o seu fruto. No antigo pacto, eles precisavam primeiro semear obediência às leis e mandamentos de Deus, e era fundamental para a bênção da colheita e prosperidade do povo. Em Deuteronômio 28:2 vai dizer assim, o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Ou seja, a promessa de bênçãos materiais e prosperidade estava intimamente ligada à obediência no antigo pacto. Ou seja, como eu falei desde o início, vocês querem semear e ter uma colheita farta? Então vocês atentem aos meus mandamentos, porque aí eu vou fazer vir a chuva, e aí a terra vai ficar boa, e aí vocês vão colher. Deuteronômio 28:15 vai dizer assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ou seja, se você obedecia, você era abençoado. Se você não obedecia, sobre ti todas essas maldições te alcançarão. Essa era a tônica do velho pacto. A desobediência ao antigo pacto resultava em consequências negativas, incluindo fome, escassez e adversidades. Apesar da semeadura ser um princípio eterno no antigo pacto, era necessário não só semear, mas obedecer ao Senhor. Ou seja, quer ser próspero e colher e ter fartura? Então primeiro você obedeça. E aí depois você semeia. Porque consequentemente você vai colher as bênçãos que eu te prometi. Por quê? Porque você me obedeceu. Porque você ficou atento à minha voz. Lembram do significado da palavra no antigo pacto? Que o antigo pacto, ele significava um contrato entre duas pessoas, e que no novo pacto, esse pacto diz agora que significa um testamento. Ou seja, na antiga aliança, o significado do velho pacto era um contrato entre duas pessoas. Ou seja, eu tenho que cumprir algumas regras. A mesma coisa que você fazer um contrato com uma operadora de telefone. Se você pagar, você tem o acesso às ligações de internet. Se você não pagar, ele corta o acesso. Então existia um contrato na velha aliança. Só que o significado do novo pacto na nova aliança é testamento. E testamento só tem quem é filho. Só o filho tem acesso ao testamento. Ou seja, tem acesso à herança. Ou seja, o filho ele não precisa fazer nada para ter acesso à herança. Porque basta você ser filho. Você não precisa fazer mais nada. Mas no antigo pacto não. Eu tinha que obedecer, eu tinha que cumprir alguma coisa. Se eu não cumprisse, eu não tinha acesso. Mas na nova aliança não. Só o fato de você ser filho, você já tem acesso à herança do Pai. Você não precisa fazer nada. Basta você ser filho. Amém? Deu para entender a diferença? Eu vou ler de novo o que eu falei. No novo pacto, a palavra pacto tem significado de testamento. Ou seja, muda completamente o significado do Antigo Testamento. Só uma das partes cumpre. A outra só recebe. Não precisa se fazer nada. Apenas ser filho, pois só um filho recebe o testamento e tem direito à herança. Amém? Então, o significado de semear estava intrinsecamente ligado à obediência, mas no novo pacto, não. Somos habilitados a semear e colher, independente de obedecer ou não. Semeou, você colhe. Gálatas 6, do versículo 7 ao 8. Vamos ler. Gálatas 6, do versículo 7 ao 8, diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos. Porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Ou seja, como foi dito, desde lá do Éden, Deus deu uma palavra falando que o homem estava habilitado para semear e colher, frutificar e multiplicar. Mas no antigo pacto era intrinsecamente ligado a você obedecer. No novo pacto continua vigente essa lei. Você semeia, você colhe, mas você não está mais ligado a obedecer. Porque independente daquilo que você semeia, você vai colher. Se você semear na carne, você vai colher corrupção. Mas se você semear no Espírito, você vai colher vida eterna. Então também são coisas totalmente diferentes agora. Essa é a diferença em semear no antigo pacto e no novo pacto. Amém? Vocês entenderam qual a diferença? Aí em Jeremias 31, do 31 ao 33, vai dizer assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O antigo pacto foi substituído pelo novo pacto, baseado na graça e no sacrifício de Jesus Cristo. Sob o novo pacto encontramos a plenitude em Cristo. Sob o novo pacto temos acesso à graça de Deus de uma maneira que transcende a lei do Antigo Testamento. É uma aliança estabelecida na graça e nas promessas de Deus, e não mais no cumprimento de leis e de regras. Em Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No Antigo Testamento, pelo fato de você cumprir todo o mandamento, você era abençoado por Deus, amém? Lembra que eu falei? Você cumpriu, você é abençoado. Você prosperava. Por isso, naquele texto onde Jesus vem um jovem até Jesus rico e fala: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala: você cumpre todas as leis. Aí o jovem fala: não, opa, isso aí eu faço tudinho isso aí, Jesus. Tudo bem, você cumpre toda a lei? Beleza. Então, entrega os seus bens, dá tudo aos pobres, vem e me segue, porque te falta isso. E você conhece a história, né? O jovem diz assim para Jesus em Mateus 19:20. Como eu já falei, né? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí Jesus vai responder: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E aí o jovem vai responder para Jesus. Vai responder não, né? Aí o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por que o jovem se entristeceu? Porque ele cumpria a lei e isso lhe era imputado como glória. Ou seja, na velha aliança, quando eu cumpria todo o mandamento, eu obtinha as bênçãos do Senhor. E isso me dava uma certa notoriedade, porque eu era abençoado por Deus, eu tinha posses. Eu tinha o que mostrar para as pessoas: olha, eu cumpro a lei do Senhor, por isso eu sou abençoado. Ou eu sou abençoado porque eu cumpro a lei. Só que aí Jesus estava vindo numa outra pegada e falou: vai vir um novo pacto aí. Então, a gente vai sair daqui e vai para um outro lugar. Aqui, jovem, você cumpria tudo para ter. Só que aqui, você vai ter que largar tudo que você conseguiu para ser. Ter é uma coisa, mas ser é totalmente diferente. Então no reino de Deus você não tem, você é. É totalmente diferente. Então quando nós somos em Deus, ou somos em Cristo, a palavra de Deus diz que a gente não precisa mais correr atrás das bênçãos. As bênçãos nos seguirão. Então você não precisa ficar correndo atrás de bênção ou para ser abençoado, atrás de uma palavra para ser curado, para ser isso ou para ser aquilo. As bênçãos do Senhor precisam correr atrás de você. Amém? São coisas totalmente diferentes, irmãos. A velha aliança da nova aliança. Então quando nós não temos esse entendimento de onde nós estamos posicionados, a gente acaba perdendo as coisas pelo meio do caminho. E são coisas muito importantes, porque a gente deixa de ser para querer ter.
Aí Jesus vai dizer assim no verso 23. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O dinheiro no reino de Deus é um problema desde que ele não seja o Senhor dele. Desde que ele não seja a glória das suas mãos. A semeadura do novo pacto é muito mais profunda do que imaginamos. Pois se semeamos no Espírito, vamos colher no Espírito. Mas se semeamos na carne vamos colher corrupção. Então, tem um versículo que diz que um abismo chama outro abismo. E quando a gente começa a semear as coisas na carne, ou quando a gente começa a inclinar ou viver na natureza do velho Adão, algumas coisas vão acontecendo. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, o ambiente que você está posicionado, que não seja um ambiente, digamos, favorável a todo aquele que crê no Senhor, ele vai fazer com que você muitas das vezes descambe para o outro lado. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu morava num bairro que era, digo que era pobre, mas eu conhecia muitas pessoas que eram de financeiramente falando pobres, né? Não que eu fosse rico também, mas eu conhecia muito rapazinho nessa época que era de favela, tinha uma favela que morava perto, né? Então eu tinha várias amizades nesse sentido. Eram muito poucas as amizades que eu tinha de pessoas que eram mais afortunadas financeiramente, digamos assim. E por eu ter essas amizades mais do lado, digamos assim, não bem visto pela sociedade, então a gente passa a andar com essas pessoas, a gente passa a falar com essas pessoas e a gente passa a fazer o que essas pessoas fazem. E eu sempre fui instruído pelos meus pais para eu ser uma pessoa correta, justa, honesta. E isso é o que eu via na vida dos meus pais. Eles não eram pessoas que enganavam os outros para ter. Eles tinham o seu comércio e eu via como eles trabalhavam. Eu via a coerência de vida entre o que eles falavam e o que eles viviam. Então isso ficou dentro de mim. E quando eu andava com essas pessoas que praticavam coisas ilícitas, e até mesmo usar drogas, eu acabei sendo envolvido nesse meio. Eu passei a usar drogas porque, como eu disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tinha algo dentro de mim que falava, eu não posso fazer isso, mas por causa da companhia eu fazia. E por Deus eu não fiquei viciado nisso. Eu não cheguei a ficar dependente dessas coisas. Eu sabia que estava fazendo errado, porque eu tinha orientação dos meus pais, eu via que eles não faziam, e eu estava naquele meio. Mas era por causa das más companhias. Por causa das más companhias eu cheguei até a cometer furto. Não porque eu era uma pessoa que queria fazer, porque eu nem precisava. Mas eu fazia porque eu estava junto no meio da galera. Então, quando nós estamos inclinados com isso, um abismo vai chamando outro abismo. Por isso que fala que as drogas, ou o cigarro, muitas das vezes, é a porta de entrada para você entrar nas drogas. Não estou generalizando, mas é uma porta. Então você passa a usar maconha, e da maconha você vai para a cocaína, e da cocaína você vai para outros tipos de droga. Infelizmente você acaba caindo nesses abismos. Não porque você quer, mas é por causa das companhias que vão te empurrando para esse abismo. E um abismo vai chamando o outro. E quando você vê, você está lá no fundo. E se você não tiver pessoas que te tirem de lá, é muito difícil você sair sozinho. Não é impossível, mas é. Todas as vezes que eu semear na carne, cada vez mais eu vou colher consequências maiores ou piores. E aí toda escolha que você faz, independente se você está fazendo boas ou más escolhas, você sempre vai ter as consequências.
E eu poderia citar muitas consequências que eu carrego ainda hoje das más escolhas que eu fiz no passado. São consequências que muitas das vezes, não digo que toca na minha vida, mas que estão presentes. E muitas das vezes eu tenho que lidar com essas consequências. Mesmo que elas foram tomadas lá atrás, há 10, 20 ou 30 anos. Eu ainda tenho que lidar com essas consequências. Então, tudo aquilo que eu e você semear, tudo aquilo que eu e você tomarmos de escolhas, entenda, vamos ter consequências. Então tome muito cuidado com as suas escolhas, amém? Cuidado com aquilo que você e eu vamos semear. Então já falamos sobre isso, mas vou falar novamente. Quando uma pessoa começa a usar drogas ou até mesmo usar pornografia, sua tendência é cada vez mais ir piorando. Se começa com maconha, depois cocaína, depois heroína. E assim por diante, como eu já falei. E na pornografia é a mesma coisa. Você começa com uma coisa leve e você vai escalando até chegar nos níveis mais baixos que existem. Então vamos entender um pouco da semeadura e colheita na graça agora. Porque até agora a gente foi fazendo um paralelo. Mas vamos entender como é você semear e colher na graça do Senhor. Abre em 2 Coríntios 9 e versículo 10. Diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, no novo pacto, somos chamados a semear com um coração grato, reconhecendo que Deus é o provedor de todas as necessidades, quer sejam espirituais ou materiais. E conforme sempre falamos, quanto mais você se permitir ir mais fundo, mais você experimentará do Senhor. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Esse versículo a gente já leu, né? Nossas ações de semeadura não visam ganhar salvação ou mérito, mas são um reflexo da transformação que a graça de Deus opera em nós. Semeamos para o Espírito, buscando viver em obediência e santidade, e conforme vamos semeando, vamos sendo absorvidos por Cristo. E quando damos conta, a obediência não se torna pesada. Não é um fardo, mas natural. E assim vamos sendo lavados e purificados a cada dia, deixando as práticas do homem cair. Sabe aquela desculpa que todos usam? Sabe como é que é, né? A carne é fraca. Pessoas que usam essa frase não entenderam o poder que há em Cristo, pois nele somos feitos santos. Mas a graça que Cristo me livrou do pecado. Essa é a graça do Senhor. Ele nos livrou do pecado e da morte, né? Eu esqueci de colocar o versículo que fala sobre isso aqui. Vamos para a generosidade e abundância. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, no novo pacto, somos encorajados a semear com alegria, não por compulsão. Deus valoriza um coração generoso e não a quantia que damos. Efésios 3:20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então, quando semeamos generosamente, o poder de Deus opera em nós de maneira surpreendente e além da nossa imaginação. Nunca será como nós esperamos, mas uma coisa é certa: iremos colher e colher em abundância. Numa semente, você encontra vários frutos, não é verdade? Por isso, vamos colher de uma única semente vários frutos e nunca só um fruto. Esse é o poder de uma semente, gerar frutos. Esse é o poder do reino de Deus.
semear a graça, a palavra do Senhor. Marcos 4,20 diz assim: são aqueles os que semeiam a palavra. Semear a palavra da graça é semear, são aqueles que semeiam a palavra. Uma das formas mais poderosas de semeadura no novo pacto é compartilhar a palavra da graça. À medida que compartilhamos o Evangelho da salvação pela fé em Cristo, estamos semeando sementes eternas nos corações das pessoas. Lembra quando eu disse que fomos restaurados na comunhão, governar, dar nome, multiplicar, frutificar? O cuidar e gerir, e o que damos, e o que Deus nos confiou na mensagem anterior? Hoje nós somos habilitados a semear vida. Somos sementes incorruptíveis. Se estivermos plantados junto a ribeiro, como diz o texto, daremos fruto a todo tempo, em qualquer estação. Isso é estar plantado em Cristo, pois é dele que vêm os nutrientes para podermos frutificar. Mesmo que nós estejamos em dias difíceis ou passando por momentos de aflição, ao abrir a nossa boca para semear a palavra de Deus, estaremos dando fruto. E isso é o significado desse texto que nós lemos. Toda árvore só dá fruto na estação certa. Não queira colher morango no inverno, porque não vai dar. Não é a estação correta para se plantar, muito menos para colher, não é? Mas em Cristo, enraizados, plantados nele, que é a fonte de água viva, mesmo que eu e você estejamos no deserto, nós vamos frutificar, porque nós somos feitos para dar fruto. Nós somos feitos para dar vida. Em Mateus 13:30 diz assim: deixai ambos crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atrai em feixes para ser queimado, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então Jesus usou de parábolas para explicar o reino de Deus, né? E pelo menos que viéssemos a entender como o reino de Deus se movimenta ou funciona. E para isso ele usou uma parábola do semeador de sementes, que aqui nesse texto ele faz o mesmo. Esse texto que eu li aqui, Jesus está falando, né, que eles saiam a semear e joio e trigo, né? A semeadura do joio e trigo. E aí no tempo certo ele vai colher e ele vai separar o joio do trigo. Então Jesus ele quis explicar o reino de Deus através de algumas parábolas, através dessas de semeadura, para explicar como o reino de Deus funciona ou ele se movimenta. E aí ele lançou essas parábolas aqui. Então, a palavra do semeador de sementes que aqui está nesse texto, ele faz o mesmo. Olha, semeie e não se preocupem se o joio está crescendo no meio do trigo, pois a sua função não é julgar quem é quem, pois quando a colheita estiver pronta, Deus vai fazer isso. Portanto, a sua função é: continue semeando palavras de vida eterna. Quantos entenderam aqui? Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu escrevi de uma maneira que até eu me confundi um pouco, mas agora eu entendi. A palavra lá do joio e do trigo, Jesus está explicando como o reino de Deus funciona. Que ele lançou o trigo, a semente do trigo, mas o joio nasceu junto com o trigo. Só que naquele grande dia vai haver uma separação. É o Senhor quem vai separar o joio do trigo. Não somos eu e nem você. Qual é a nossa função no reino de Deus? É continuarmos semeando a palavra do Senhor. Se tem joio nascendo no meio do trigo, não importa para nós. Nós não estamos aqui para olhar quem é trigo e quem é joio. A nossa função é semear a palavra de Deus. Por quê? Porque no grande dia é o Senhor quem vai fazer essa separação. É Ele quem vai falar quem é joio e quem é trigo. Não somos eu nem você. A nossa função não é julgar as pessoas. A nossa função é semear a palavra de Deus. Agora, se Ele vai dar fruto, se Ele vai ser trigo ou se vai ser joio, não sou eu quem vai dizer isso.
como diz eu não lembro quem falou isso. O Senhor, Ele não olha como nós iniciamos algo, mas como nós vamos terminar. O processo não é julgado. Não importa se você começou bem, importa se você vai terminar bem. Então eu não posso olhar para uma pessoa, independente se ela está aqui dentro ou se ela está fora, apontar o dedo e falar para ela: essa pessoa aí não vai dar em nada. Essa pessoa aí, olha, pelo que eu estou vendo, vai ser, sabe? Eu não posso fazer isso, porque não chegou o fim da vida dela ainda. Existe um processo que ela precisa passar. Então eu não posso olhar para Nancy e dizer que, nossa, essa daqui, olha, porque ela não chegou ao fim. Durante o processo, coisas vão acontecer. Então, deixa eu voltar para mim aqui. Lá atrás, quando eu tinha as amizadezinhas que eu tinha, de repente, os meus pais, ou quem quer que seja, podia olhar para mim e falar: nossa, o Roberto vai dar ruim. Ele não vai ser um cara que vai ser uma boa pessoa lá daqui a uns anos. Eu até tinha familiares que talvez pensassem nisso, ou até falaram. Eu não me recordo direito, mas me parece que falaram. Só que eu tinha o que na época? 15, 13, 18, até meus 19 anos eu morei no Brasil. Porque a partir dos meus 19 anos eu vim para o Japão e me casei e estou aqui até hoje. Nunca mais voltei para o Brasil. Voltei algumas vezes, mas a minha vida toda foi aqui no Japão. Só que até os meus 19 anos eu tive uma vida no Brasil. E essa minha vida no Brasil até os 19 anos foi uma vida louca, como diz o povo no mundão. Fiz tudo que tinha que fazer e mais. Então quando as pessoas olhavam para mim e falavam: ih, vai dar ruim. Teve até uma vez, que agora eu lembrei, eu vim para o Japão e fiquei um ano aqui quando eu tinha 19 anos. E aí eu voltei para o Brasil e um dos vizinhos que não soube que eu tinha vindo para o Japão, depois ele me viu na rua e falou: ô, você estava onde? Não, eu estava no Japão, né? Fiquei um ano lá. Nossa, achei que você estava preso. Então, por que ele falou isso? Por causa das companhias que eu tinha. Por causa das coisas que as pessoas vinham fazendo. Então ela poderia olhar para mim e falar: nossa, esse cara vai ser ruim, vai dar ruim a vida desse cara. Mas hoje, eu tinha 18, até os meus 18 fez isso aí. Hoje eu estou vou fazer 50 anos de idade. Estou no Japão e hoje sou um pastor. Então eu não posso julgar a vida de uma pessoa no momento em que ela está vivendo. Porque Deus pode fazer algo como Ele fez na minha. E eu também não posso me gloriar porque hoje eu sou um pastor na igreja. Porque eu ainda tenho uma jornada para frente. Então o Senhor, Ele não está olhando a minha vida como ela é hoje. Por quê? Porque Ele está na eternidade. Então Ele não julga a minha vida hoje, porque Ele sabe o fim dela. Então, se Deus não julga a minha e a sua vida, que aliás Ele vai julgar e é só Ele quem pode fazer isso, eu e você não podemos fazer isso, porque nós já temos um juiz. É Ele quem determina todas as coisas, não somos eu e você. A nossa função é semear a palavra do Senhor, independente de como ela vai ser. Se nós formos olhar a vida do apóstolo Paulo, ele era perseguidor e matava os cristãos naquela época. E teve até o Ananias que falou: Jesus, eu não vou lá falar não, você não sabe quem é não, porque Deus mandou, vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. E ele fala: Deus, você não está entendendo, esse cara mata a gente, ele persegue, vai dar ruim esse negócio aí. Para mim, ele é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido na mão do Senhor. Quem sou eu para falar que você é vazio ou se você é cheio? É Ele quem sabe. Hoje a nossa vida pode estar de um jeito, mas amanhã pode ser a vida de um apóstolo Paulo. Um dos que mais entendeu, digamos assim, a respeito das coisas concernentes ao novo pacto. É ele quem deixou a maioria das cartas do Novo Testamento a respeito de coisas concernentes a isso. De todo o entendimento da nova aliança. Então nós não podemos, a nossa função é semear a palavra de Deus. Amém?
No novo pacto, a graça transforma a nossa compreensão da semeadura e colheita. Não semeamos para ganhar a salvação, mas semeamos em resposta ao amor e à graça que Deus derramou sobre nós, ou seja, o seu próprio Filho. Semeie generosamente, compartilhe da palavra, a palavra da graça. E quando eu digo isso, não é descer goela abaixo de Jesus, amém? Nós não estamos aqui para impor Jesus na vida das pessoas. Você pode falar de Jesus para uma pessoa sem você mencionar a Bíblia. Você apenas transfere do seu amor e da graça que Ele derramou sobre a sua vida. Apenas seja educado, seja generoso, seja um amigo, ajude, faça com excelência. Você que tem uma empresa, você que trabalha numa empresa, seja solidário, faça a mais daquilo que te pedem. Dessa forma as pessoas vão querer saber por que você faz o que faz. Vão querer ter o que você tem. Jesus disse que aquele que faz somente o que lhe foi ordenado, servo inútil ele é. Sabe o que te diferencia dos demais numa empresa? É você fazer aquilo que não lhe foi pedido. É você fazer a mais do que os outros estão fazendo. Ou seja, é fazer o que ninguém está fazendo. Simples assim. Então, que vivamos como habilitados para semear e colher na abundância da graça de Deus, reconhecendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo é conforme o nosso coração. No novo pacto não se trata do cumprimento de leis ou de regras para ser ou para ter, mas em como nos rendemos ao Senhor para nos tornar. E à medida que vamos semeando em pureza de coração, vamos sendo transformados na natureza de Cristo. Então, neste domingo, fomos habilitados, amém, a semear e colher. E entendendo que no antigo pacto isso estava intrinsecamente ligado à obediência às leis e mandamentos de Deus. Mas que no novo pacto, semear e colher se tornou muito mais excelente, como nós já falamos e ministramos hoje. O novo pacto é um pacto muito mais excelente. E semear e colher, como eu já falei desde o início, não se trata apenas de finanças, mas é tudo aquilo que nós fazemos. Principalmente, semear a palavra da graça. A palavra de Deus diz que todos nós temos um ministério que é o ministério da reconciliação. Nós não fomos chamados para falar quem é ou quem deixa de ser. Nós somos chamados para semear a palavra da graça e reconciliarmos ela a Cristo Jesus. Independente de quem ela seja. Ouvi o Kiko, o apóstolo Cristiano, ministrando algo sobre uma pessoa que é uma empresária, que chegou e falou: por que vocês só se relacionam com pessoas da mesma caixinha? Ou do mesmo gueto? Ou pessoas só da igreja? Por que vocês não têm relacionamento com outras pessoas? E é justamente isso que ele está fazendo uma conferência hoje, esse final de semana lá no Brasil. Uma conferência 5, que é do Aljava, que trata de 5 áreas da vida não digo do cristão, mas do ser humano em si. Eu não vou lembrar de todas, mas uma é da área espiritual, outra é da área financeira, da área sentimental, física, sentimental e emocional, né? Física, e a outra, eu não lembro qual que é a outra, de relacionamento. Então nós fomos chamados para nos relacionar com as pessoas e não para julgar as pessoas. Então por que não é por que vou fazer diferente, vou falar de uma maneira diferente. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus se relacionando com todo tipo de pessoa. A gente vê Jesus se relacionando com um publicano, a gente vê Jesus se relacionando com prostituta, com fariseu,
Ele se relacionou até com Nicodemos, que era um dos mestres naquele dia. Ele se relacionou com pessoas que não eram de Israel, mas que eram de outras nações. E ele foi até indagado por uma. Que falou, olha, minha filha está precisando de algo ali, Jesus. Aí Jesus pega e fala para ele, ó, não é lícito dar pão aos cachorrinhos. Ou seja, eu vim para os de Israel. Vocês, gentios, são depois. Não me é lícito dar pão para vocês ainda. E aí aquela mulher, Serofenícia, ela fala, mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus se espantou com ela, falou, uau, beleza, amém, vai que a tua filha está curada. Hoje, a gente saiu totalmente, distorceu tudo aquilo que Jesus deixou escrito para nós como exemplo. A gente não se relaciona com pessoas que não estão dentro da igreja, ou com pessoas que usam os jargões que o todo evangélico usa. E essa empresária, ela ficou indagando isso. Hoje ela é uma pessoa que está lá na igreja, tudo, mas ela trouxe essa questão ali. E o apóstolo Cristiano, ele está trazendo essa, como eu falei, essas 5 áreas que vão ser trabalhadas nas pessoas, que é a área do relacionamento. Como se relacionar com as pessoas que não são do mesmo gueto, que não estão inseridas no contexto evangélico. E ele falou, é uma coisa que eu faço isso. Ele falou, eu vou treinar na academia e tem um cara lá que ele é pai de santo. Ele falou, quando ele me vê, porque ele fala, eu não falo para as pessoas que eu sou um apóstolo, que eu sou um pastor de igreja, mas as pessoas sabem que ele é. Ele não sai falando para as pessoas, mas as pessoas sabem que ele é. E o que ele faz com esse cara que é pai de santo? Diz que quando o pai de santo vê ele tira a guia dele para fora. Ele vai lá e abraça o cara. Ele vai lá e fala pro cara que ama a vida dele. Ele não fala de Jesus, mas ele externaliza o amor de Cristo sobre aquela vida. Ele se relaciona com aquela pessoa, independente se ela é do mesmo gueto ou não. Se ele é um bandista, cadorcista, seja lá o que for, ele se relaciona. Por quê? Porque Jesus se relacionava com todas essas pessoas. E isso vai ser implementado lá para as pessoas. Como nós perdemos essa questão de se relacionar com as pessoas. E é isso que nós fazemos aqui também. E a gente nem se atentou com isso, porque para nós é tão natural se relacionar com os funcionários, se relacionar com as pessoas lá fora. E eu até dei um exemplo semana passada da Nancy, que é o que eu esqueci até de comentar aqui, porque eu tinha comentado semana passada, né? E não comentei essa semana. O que é você frutificar no deserto? Porque uma planta não frutifica no deserto. Eu até falei sobre o Super Bloom, depois você passa para eu o que é esse Super Bloom. Quando estamos plantados em Cristo, enraizados em Cristo, Ele é a nossa fonte de água. Por isso nós damos frutos em tempo e fora de tempo. O que é você frutificar no deserto? Aí eu dei o exemplo da Nancy, que estava internada no hospital por causa da cirurgia, debilitada fisicamente, não conseguia nem andar direito. E ela passeando pelos corredores, conheceu uma japonesa com uma filha, que estava ali esperando o marido fazer uma cirurgia no coração, de risco. E ali ela começou a falar com uma mulher, e elas passaram quantas horas? Das 9h30 da manhã até as 3 da tarde. 6 horas falando com a mulher. E eu te pergunto, ela abriu a Bíblia para falar com aquela mulher? Não. Ela só amou aquela mulher. E aquela mulher depois ela falou assim, nossa, foi criado um ambiente ali tão aconchegante que a mulher falou, eu até esqueci que estava no hospital e o marido estava fazendo uma cirurgia de risco. Por quê? Simplesmente porque houve uma compaixão por uma vida. E conversou várias coisas, né? Você conversou com ela. E ela não tocou uma vez na palavra, ou seja, na Bíblia. Mas só amou aquela mulher de uma maneira a qual ela apenas manifestou o amor de Cristo. Isso é você dar fruto no deserto. Porque ela deveria, né? No nosso pensamento está o quê? Está reservada no quarto, descansando,
jamais passaria pela cabeça dela e nem pela minha que ela estaria conversando com uma mulher dentro de um hospital. Isso é você frutificar em tempo e fora de tempo sem que você coloque Jesus goela abaixo de uma pessoa. Você não precisa fazer isso. São coisas totalmente... Então nós perdemos essa habilidade de conversar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de gerenciar as nossas amizades. É claro que nós devemos ter cuidado com quem a gente tem amizade. Nós precisamos ser seletivos nisso. Mas nos relacionar, precisamos nos relacionar com todos. Essa mulher, ela pegou um amor tão grande com a Nancy que ela fica mandando mensagem direto para a Nancy pelo telefone. E agora, quando vai ter o retorno dela, a mulher falou: eu quero almoçar com vocês. Eu quero que meu marido conheça o seu esposo. Então, a gente não precisa fazer nada. Apenas nos relacionar e amar essas pessoas, expressando o amor de Cristo. E para japonês você sabe, muitas das vezes é um abraço que você dá. Muitas vezes é um sorriso que você dá. Você não precisa enfiar Jesus goela abaixo de ninguém, irmãos. Precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. E aí você, lá na frente, de repente, quem sabe se Jesus fala, ó, fala tal coisa para essa pessoa. É Deus quem vai te direcionar. E aí você fala Jesus para essa pessoa. Você não vai chegar nela e falar: ô, o dia tá bom, né? Você conhece Jesus? Olha, se você não conhecer Jesus, não aceitar, você vai pro inferno, hein? É assim que as pessoas fazem hoje. Sabe o que eu já ouvi de pessoas que eram líderes? Eu não vou naquele lugar porque aquela mulher é uma prostituta. Não sabe se relacionar. É a mesma coisa. Eu não vou até o Paulo porque ele é perseguidor e ele... Você está louco de Deus. Ele querendo convencer a Deus de que Paulo não era o cara escolhido. Só que, mesmo Ananias questionando a Deus, amém, Deus, eu vou. Ele ainda obedeceu. Então, a lição para nós é: não questione o Senhor. Hoje nós aprendemos, a gente já não questiona mais nada. A gente simplesmente obedece. A gente está passando por dificuldade? Amém, Deus. Não vou mais questionar por que estamos passando. Ou, não, só vão passar. E a gente passa. Porque tudo é um tempo. As dificuldades, elas vêm, mas elas vão. O que importa é como eu e você vamos passar por essas dificuldades. Crendo que o Senhor vai nos tirar dela, e mesmo que não tire. E a gente tem um exemplo disso na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha. Eles tiveram que entrar. Mas passaram com Jesus lá. Assim somos eu e você. Assim como Jesus na tempestade do barco. É com Ele que a gente passa todas as situações. Nele podemos todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo.